Vamos lá, pessoal, para a última parte desse estudo da política de humanização, que é muito legal de estudar. A política de humanização, ela atua agora as diretrizes, né? A partir de orientações clínicas, éticas e políticas. Gravem isso, porque é uma frase feita dessa, é uma frase que cai em concurso, né, gente? Orientações clínicas, éticas e políticas que se traduzem em determinados arranjos de trabalho, formas de trabalhar que traduzem estas orientações clínicas, éticas e políticas. Vamos entender melhor alguns conceitos que norteiam o trabalho da política de humanização no sentido de suas diretrizes. Acolhimento. Quem não ouviu falar de acolhimento? Mas a gente às vezes ouve falar dele de uma forma muito banalizada. O acolhimento pode ser uma série de coisas, mas dentro da política de humanização, o que é acolhimento? É reconhecer que o outro traz como legítima e singular necessidades de saúde. Então, assim, tem uma singularidade ali em quem chega na unidade de saúde, quem vem ser recebido pelos profissionais, que precisa ser ouvida, que são demandas legítimas que às vezes os profissionais não conseguem valorizar porque não tem uma escuta atenta e qualificada, às vezes banalizam aquele sintoma, porque às vezes não tem manifestações físicas. Na saúde mental isso acontece muito, né? Queixas de saúde mental que chegam lá para ser atendidas procurando médico e não tem nenhuma alteração clínica dizendo, às vezes isso é banalizado. Esses exemplos são muito clássicos, acontecem muito. Então tem uma singularidade ali que precisa ser reconhecida. Acolher é isso, né? Assim, reconhecer isso. Deve estar presente e sustentar a relação entre equipes, serviços e usuários e populações. O acolhimento, ele deve perpassar isso, ele não é um lugar, porque às vezes se faz confusão, tem a salinha de acolhimento da unidade. O acolhimento, ele vai acontecer perpassando os serviços e as relações, não é um lugar onde ele vai acontecer. Embora possa haver uma sala de acolhimento para escutar, uma certa organização estrutural para isso, mas ele vai perpassar as práticas, e essa é a ideia da política de humanização. Porque muitas vezes, né, o que acontece é confundir também triagem com acolhimento. Triagem é uma coisa mais operacional, é diferente, é uma coisa mais do procedimento. Eu vou triar para fazer uma classificação de risco, para saber quem vai passar na frente do outro, porque tem uma necessidade mais gritante nesse momento, ali na salinha, onde todos os pacientes, os usuários estão esperando, né? Então tem uma coisa aí que o acolhimento é visto como o valor das práticas de saúde. Olha que frase bonita, é o valor das práticas de saúde, assim como a política coloca. Ele deve ser construído de forma coletiva, não é uma pessoa que diz o acolhimento é isso, faça assim, né? Porque ele depende dessa participação, dessa disponibilidade, dessa escuta qualificada, sensível, comprometida com esse usuário de saúde, né? E ele deve ser visto a partir do processo de trabalho que está acontecendo ali. Como é que eu incluo o acolhimento aqui? Como é que eu faço as nossas práticas perpassarem o valor do acolhimento, né? Que é esse valor da escuta, da inclusão, da singularidade, né? Objetiva, construir relações de confiança. Como é que eu construo o vínculo? A partir disso só. Não construo o vínculo de outra maneira, né? E a importância do vínculo para os processos de trabalho em saúde é enorme, né? Objetivo, então, construir relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, serviços, trabalhador, equipes e usuário com sua rede socioafetiva, a rede de apoio, a rede sociofamiliar, né? Então, tem uma coisa ali que visa incluir todo mundo, que visa construir esse tipo de relação sólida, de vínculo, com compromisso entre todos esses atores, equipe com os serviços, trabalhador com as equipes, usuários com sua rede socioafetiva e entre esses. Uma outra diretriz importante é a gestão participativa e cogestão. Algo disso a gente está falando, mas aqui especificamente no texto da política, né, a cogestão é quando você inclui, a gestão inclui outros atores ali para pensar o processo de gestão dos serviços, da política, né? É um modo de gestão que inclui novos sujeitos nos processos de análise e de decisão. Não é só pensar a política, é na tomada de decisão também. Leva à construção de conhecimentos compartilhados, então, considerando as subjetividades e as singularidades dos sujeitos e coletivos. A gestão participativa é um valioso instrumento para a construção de mudanças nos modos de gerir e nas práticas de saúde. A cogestão é esse modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, inclusão de novos sujeitos, portanto, nos processos de gestão, como eu pontuei. Como é que acontece, né? Por exemplo, a política dá uma dica aí.
esse negócio de roda funciona nesse sentido da democratização, né, do diálogo, da circulação da palavra. Rodas para colocar as diferenças em contato. Olha como é que a política explora as diferenças. A diferença tem todo um lugar importante aqui. Ela é motor de mudança, lembra? Né, que eu pontuei? As rodas para colocar as diferenças em contato e favorecer mudanças nas práticas de gestão de atenção são uma forma de fazer a gestão participativa e cogestão. Que dispositivos de cogestão a gente pode falar a partir da política? Tem os que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que propicia, aí os espaços colegiados, né? Os colegiados de gestão, né? Que propicia o acordo entre necessidades e interesses dos usuários, trabalhadores e gestores. Né? Tem os mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Então, são dispositivos, né, de cogestão, esses espaços, né, ou esses mecanismos que pretendem concretizar essa direção da gestão participativa e cogestão. Os colegiados gestores, aqui eu trago nesse slide até uma figura representativa, todo mundo aí em reunião, né? As mesas de negociação, grupo de trabalho de humanização, olha os dispositivos aí, gerência de porta aberta, né? Que é um dispositivo da humanização, né? Assim, pode se concretizar com a gerência da unidade, ela se coloca de uma maneira como método de trabalho em que ela está disponível para escuta, para circulação, não é uma sala fechada, uma porta onde ninguém acha essa gerência, né? Tem um mecanismo de se fazer disponível na unidade, né? Entre outros dispositivos, são arranjos de trabalho que permitem a experimentação da cogestão no cotidiano da saúde, né? Esses dispositivos são específicos da cogestão, mas por exemplo, né, quando eu falei aí, discuti essas articulações, os modos de articulação de disciplinas intermulti, um dispositivo, né, que é acionado com orientações da política de humanização e outras orientações é o dispositivo da equipe. Equipe de referência, apoio matricial, a equipe multiprofissional interdisciplinar são dispositivos, o projeto terapêutico singular são dispositivos, né? A política de humanização escrita em 2003, ela gerou várias cartilhas que aprofundaram mais essas questões, né? Mas é amplo, é muito grande, para fins de concurso a gente vai pegando esses aspectos do seu texto que são fundamentais. A ambiência é uma outra diretriz. A ambiência é muito interessante, porque fala desse ambiente que parte de um ambiente físico mesmo. A unidade de saúde tem um ambiente físico, né? Os serviços são até territoriais, né? Como a estratégia de saúde da família, um CAPS na saúde mental, mas tem uma estrutura física ali que diz a plaquinha do serviço. Mas a ambiência é para além deste ambiente físico. É social, é profissional, é de relações, é uma atmosfera, portanto, que inclui isso tudo e que deve estar relacionada a um projeto de saúde voltado para uma atenção acolhedora, olha, acolhimento aí sim, entrelaçando com as diretrizes, né? Resolutiva e humana. A qualificação da ambiência é importante, melhorando as condições de trabalho. A ambiência influencia completamente na condição de trabalho, né, gente? Como é que a gente pensa trabalhadores com condições precárias de trabalho, do ponto de vista de espaço físico, do ponto de vista de materiais, do ponto de vista de insumos de saúde? Como é que a gente pensa um bom trabalho podendo ser feito, né? Apesar dos esforços das equipes de saúde, né? Que podem ali se doar, podem estar afinadas com os princípios das políticas, mas olha como afeta, né? A condição de trabalho afeta, e não é só o ambiente físico, é a atmosfera das relações, é o ambiente social, é o ambiente profissional, é o quanto eles são valorizados, quanto eles são recebem incentivo de qualificação para isso, né? Então, a ambiência é uma coisa importante. E aí, diretriz clínica ampliada. Esse negócio aqui é muito importante, que a clínica ampliada, ela é uma coisa que ela está em várias outras políticas posteriores. Ela é alguma coisa que direciona as práticas do SUS de uma maneira muito importante. Então, ela é, assim, asterístico máximo, ela cai muito. Tem a ver com o NASF, né, que é um outro dispositivo, aí, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Tem a ver com ampliar o cuidado de diferentes formas, apostando na equipe, vendo as várias dimensões que influem na saúde e no adoecimento dos sujeitos, transpondo, né, assim, misturando, fazendo esses saberes se relacionarem, serem aí afetados, borrados um pelo outro. A clínica é uma ferramenta teórica e prática. Ela tem uma concepção teórica e ela se operacionaliza, né? É alguma coisa que pretende, então, superar uma concepção hegemônica, um modelo fragmentado, um modelo
um paradigma muito biomédico, que inclui um saber só como centralidade, né? Ela pretende, então, ela aponta para a tomada da saúde como um objeto de investimento, considerando a vulnerabilidade, o risco de sujeito em seu contexto, né? Ela aponta para uma avaliação diagnóstica, né? Não é um diagnóstico clínico apenas, é um diagnóstico amplo. O que é um diagnóstico amplo? Quais são as condições de vida daquele sujeito? Né? Não é só a clínica dele, no sentido mais estrito médico falando, né? Quais são as condições em que ele vive, trabalha, o território, tem saneamento, não tem? Como é que é a história do adoecimento? Como é que é a história desse sujeito na relação com esse adoecimento? O que ele sabe desse adoecimento? O que ele diz sobre isso? De que ele se queixa? Isso é um diagnóstico ampliado, que se afina com essa ideia da clínica ampliada. Então, ela leva a uma definição, né, de intervenção terapêutica, considerando toda essa complexidade biopsicossocial das demandas de saúde. Ela não é menos que isso, né? E é importantíssimo e cai. Eu posso pensar, então, em propostas, a partir dessas diretrizes que são norteadoras aí. Uma proposta é o compromisso com o sujeito e não só com a doença. Uma ferramenta que permite contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que leva em conta a singularidade, a complexidade do processal de doença, isso que eu apontei, enfrentando essa fragmentação, superando isso, fragmentação tanto do conhecimento como das ações de saúde, né? O sujeito é sempre maior que os diagnósticos propostos. A afirmação do encontro clínico entre dois sujeitos, né? Assim, aquela consulta ali, aquela intervenção, é um encontro clínico. Isso é potente, isso envolve escuta, isso envolve ampliação do olhar, né, na melhor das hipóteses, na melhor das direções, né? Tem um fomento aí da corresponsabilidade e da defesa dos direitos dos usuários. Essa dimensão política, né, assim, da mobilização, da defesa dos direitos, da coparticipação, da cogestão, né? Uma outra diretriz é a valorização do trabalhador. Olha aí o trabalhador sendo destacado numa política, que importante. Eu falava de suas condições de trabalho como um fator essencial, né? O que a política de humanização aponta? Dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, apostando na sua capacidade de analisar, definir, qualificar os processos de trabalho e ter tomada de decisão. Como? Dispositivos, de novo os dispositivos, alguma coisa que faz acontecer, né? Que torna possível o diálogo, intervenção, análise do que causa sofrimento e adoecimento, uma reunião, uma roda de conversa, né, algumas oficinas que podem fazer pensar o processo de trabalho. Tudo isso são dispositivos que permitem o diálogo, a intervenção, a análise do que é o processo de trabalho naquele serviço para aqueles trabalhadores. O que está causando sofrimento ali, né? Não é difícil imaginar o trabalho em saúde como causador de sofrimento e adoecimento no Brasil, né? Até porque as demandas de saúde são, assim, saúde mental, né? Tomam às vezes muitos profissionais, a organização dos serviços não ajuda, não dá suporte para que esses profissionais estejam fortalecidos ali cuidando disso tudo. A complexidade das coisas é muito grande, né? Então, esses dispositivos que possam analisar, juntar esses profissionais para um diálogo, para fortalecer o grupo, né? E propiciadores aí de acordos, então, né? Não só discutir, mas tirar direções, tirar estratégias de como agir no serviço. A participação nos espaços coletivos de gestão e por aí vai. Os usuários também têm sua vez nessa política e como não, né? Defesa dos direitos dos usuários é uma outra diretriz. Os serviços devem incentivar o conhecimento desses direitos, né? Tem várias formas de fazer isso, gente. Tem dispositivos de sala de espera que você conversa sobre o Estatuto do Idoso, sobre o SUS, que você conversa sobre os serviços e o sistema em rede, que você fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E são formas de fazer os usuários terem conhecimento dos seus direitos, né? E assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, da recepção até a alta. Exemplo, o direito a uma equipe de cuidado, as informações sobre a saúde, né, decisões sobre compartilhar ou não informações com sua rede de apoio. O usuário pode decidir em que momento se ele quer contar ou não sobre o seu diagnóstico, né, sobre suas questões que atravessam ali a saúde dele. Com a implementação da PNH, trabalhamos para consolidar prioritariamente 4 marcas específicas. E aí é claro que essas 4 marcas vocês vão visualizar, sistematizar, decorar. O que eu quero? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a política fala que ela espera resultados em 4 aspectos importantíssimos. Um é redução de filas e do tempo de espera. Isso influencia no serviço, né, gente? Com ampliação do acesso. O acesso aí é uma coisa fundamental para o SUS. E atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critério de risco.
Outra marca, outra coisa esperada como resultado é que todo usuário do SUS saiba quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizem por sua referência territorial. Uma outra marca específica, ou seja, um resultado esperado é que as unidades vão garantir gestão participativa a seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente a seus trabalhadores. E outro é que as unidades vão garantir as informações ao usuário. Gente, não é incomum, nada incomum que os usuários estejam à parte das informações. E muita gente não sabe nem o que se passa numa consulta, não consegue entender, o profissional não se esforça em se comunicar, falar numa linguagem do usuário que não seja extremamente técnica, né? Ele precisa ter as informações do seu acompanhamento, né? Eles vão garantir, a unidade de saúde tem que garantir isso. Garantir as informações, garantir o acompanhamento da pessoa na rede, né? Garantir que a rede do sujeito, a rede socioafetiva, sociofamiliar, seja ali incluída. Quando o sujeito entender que em algum momento ele não quer, né, disponibilizar para a família, por exemplo, a sua rede de suporte, aquela determinada situação ou diagnóstico, isso tem que ser conversado com a equipe, né? E os direitos do Código dos Usuários do SUS, né? Isso tem que estar garantido. Então, isso é esperado, né, de acordo com a política de humanização. Bom, a política ela coloca aí a importância do trabalhador, né, de ser fomentada a sua qualificação, dele ser olhado nesse processo todo. E entende a importância, então, da formação para isso, cursos e oficinas de formação e intervenção, né, entendendo que formação e intervenção, né, formação é intervenção e intervenção é formação, ou seja, essas coisas elas não estão dissociadas, porque à medida que você cuida através de espaços formativos, você ajuda na intervenção dessas pessoas junto aos seus usuários, dentro do seu serviço, né? A partir de dispositivos, de cursos, de oficinas que discutam o processo de trabalho. As diretrizes e dispositivos da política de humanização são, então, vivenciados e reinventados desta forma no cotidiano dos serviços de saúde por essas estratégias aí formativas, que não deixam de articular sempre formação e intervenção. A formação dos profissionais, isso significa dizer que a formação dos profissionais ela tem que caminhar junto com o que acontece no cotidiano do serviço. Não é numa salinha fora da unidade de saúde, extremamente técnica e teórica, que não tenha nada a ver com o que se passa ali. Até porque os serviços eles têm singularidade. Eles ficam em territórios diferentes, eles têm problemas epidemiológicos mais gritantes em um lugar que não tem no outro, numa cidade para outra isso muda, de um estado, imagina o tamanho do Brasil, né? Então isso tudo tem que estar aí incluído, porque essa política valoriza a formação em serviço desses profissionais. Os trabalhadores, acredita-se que essa formação técnica e política, né, porque tem essa mobilização, essa participação, essa tomada de decisão que é influenciada, que acredita que eles sejam reconhecidos, então, como multiplicadores e apoiadores da humanização. Eles vão ser qualificados, eles vão ser formados nessa direção e serão multiplicadores, né? Vão tornar isso um processo pela transmissão a outras pessoas, né? Bom, finalizando aqui, né, tem uma parte na política que é interessante, que eu acho que é aquelas frases de efeito, né, do texto, que tem cara de questão. A humanização como um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS estabelece-se como a construção, ativação de atitudes ético-estético-políticas. O que a gente pode entender por isso, né? Éticas porque tomam a defesa da vida, se pautam na defesa da vida, em seus serviços, na gestão dos serviços, na defesa da vida e na inclusão das diferenças, do singular, lembra do acolhimento, da participação dos usuários, né? Disso tudo que perpassa essa política até aqui. Então é ético nesse sentido. Estético porque estão voltadas para essa dimensão da invenção de estratégias que dignificam o viver, do que há de mais humano, né? Da criação que acontece nos encontros cotidianos dos serviços, nas relações e encontros do dia a dia. E é uma atitude estética, uma atitude que olha para os processos de criação que constituem o mais específico do homem, né, em relação aos demais seres vivos. Isso que é do humano, isso que faz ele mais humano, que é da singularidade do ser humano, isso que se constrói criativamente nas relações e nos encontros diários, né? Essa dimensão é a dimensão estética, né, disso. E a dimensão política, que em vários pontos eu toquei aqui, mesmo sem nomear como política, às vezes eu nomeei, que a gente pode dizer que é desse compromisso do estar com, né? Desde o início, a primeira frase da política de humanização é
que ela visa esse diálogo, essa comunicação entre os diversos atores. Esse compromisso de estar com, afinal de contas, é na relação, né, entre os homens que as relações sociais e de poder se operam. Então é ali que isso tem que estar acontecendo, que isso tem que ser apreendido, que isso tem que ser olhado, né? Isso tem que estar nessas relações, né, na atenção e na gestão. A gente não faz uma atenção e uma gestão qualificadas, né, sem a construção, sem a ativação desta dimensão política, de acordo com a política de humanização, né, potencializando o protagonismo, a participação, a tomada de decisão, isso tudo que a gente vem falando. Bom, essa foi a política a PNH, Humaniza SUS, super importante, é muito fácil que tenha a questão dela em concursos, bom estudo, até mais.